Vamos ver se chega pelo menos uma pessoa. Chegando pelo menos uma pessoa, eu vou iniciar. Deixa eu ver aqui. Não sei se iniciou. Pronto. Eu quero saber de quem está aí, se você está me ouvindo, alguém manda feedback. Alguém fala alguma coisa. Será que está chegando? A Raquel, por exemplo. Raquel, está me ouvindo aí, Raquel? Muitas pessoas, algumas pessoas disseram que iam estar aqui comigo nessa manhã. Então tá certo. Então, nós já temos uma pessoa, já é o suficiente. Tá certo? Como eu aqui prometi, né, chegando mais pessoas, hoje eu ia falar sobre a questão da ressurreição dos mortos. Né? Aqui em Fortaleza, apesar do dia chuvoso, mas tá meio quente, tá certo? Vamos começar, né? Já que marcamos para 9 horas, para não sermos assim tão prolongados, tá certo? Desde já agradeço a presença daqueles que já estão aqui, né, esta manhã. E eu vou começar lendo o texto que se encontra lá em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 20, né, a ressurreição de Lázaro. Diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e para uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Aqui está falando acerca, né, da ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita um morto. A palavra ressurreição, ela quer dizer literalmente, significa auto de ficar de pé. O ressuscitar significa despertar. Então, ressuscitar dos mortos significa, ou ressurreição dos mortos significa o despertamento daqueles que estão mortos, né? O despertamento do sono, o despertamento, ou o morto ficar de pé, tá certo?
Humanamente falando, isso é impossível, né? Nós vermos, digamos, mortos ficarem de pé. Na verdade, eu pelo menos nunca vi um morto ressuscitar. E também eu acho que os que aqui estão também nunca viram isso, né? Um morto ressuscitar. Então, humanamente falando, isso seria impossível, né? Uma ressurreição de um morto. Porém, a fé cristã, ela se baseia nisso, na ressurreição de uma pessoa que foi morta. No caso, Jesus. Em 1 Coríntios, né, capítulo de número 15, na Bíblia Sagrada, diz assim, capítulo 15, se eu não me engano, versículo de número 14. 1 Coríntios 15, 14. Diz assim as Sagradas Escrituras: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, também é vã a vossa fé. Então a base da nossa fé é Cristo Jesus, é a ressurreição de Cristo. Então nós não cremos só que Jesus ele existiu historicamente, como pouquíssimos tentam negar a existência de Jesus. O difícil é crer que Jesus ele tenha, digamos assim, ressuscitado dos mortos. E nós que somos cristãos cremos nisso. E Paulo passou a escrever isso, né, no capítulo 15 de Coríntios, sobre a ressurreição, porque muitos do que lá estavam questionando sobre essa questão. Mas veja que como o argumento de Paulo sobre a ressurreição é baseado nessa argumentação que lá estava sendo gerado, de que a ressurreição não existia. Versículo 12 do capítulo 15 de Coríntios. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Ele quis dizer, olha, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que vocês estão dizendo aí, alguns de vocês estão dizendo que os mortos não ressuscitarão? Então, a base do argumento do apóstolo Paulo para dizer que os mortos vão ressuscitar é a própria ressurreição de Jesus. Ou seja, é aquilo que nós, né, baseamos a nossa fé, tá certo? Na ressurreição de Cristo Jesus. E para nós que não fomos, digamos, testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, né, que não estávamos lá e não o vimos vivo, nós acreditamos isso pela fé. Pela fé, cremos que Jesus Cristo ele está vivo. Mas os que lá estavam, eles foram, digamos assim, testemunhas oculares, né, da ressurreição de Jesus. Aqui no capítulo 15, né, onde Paulo traz essa argumentação sobre a ressurreição de Cristo, Paulo fala assim no início: Também vos testifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Então, a argumentação de que Jesus Cristo ressuscitou, né, são as testemunhas oculares, entre elas os apóstolos, né, e os 500 irmãos que aqui são citados. Então, tiveram muitas testemunhas oculares. Então, a ressurreição de Cristo, ela não é algo meramente racional, como uma vez eu vi um pastor, entre aspas, né, dizendo que, deu a entender, né, que Jesus não tinha ressuscitado de fato. O que tinha acontecido é que Jesus tinha morrido, e os discípulos, né, como não queriam que as suas ideias morressem junto com ele, disseram, não, ele está vivo, né, como se fosse meramente, digamos assim, uma conclusão, uma satisfação racional de que ele estava vivo. De fato, ele não estava vivo, de fato, ele não ressuscitou dos mortos. Mas aqui nós vemos pelas Escrituras Sagradas que o texto não aponta isso. O texto aponta que Jesus, verdadeiramente, ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos após o terceiro dia. E o texto que nós lemos aqui, né, da ressurreição de Lázaro, o que foi falado aqui, ou acerca da ressurreição de Jesus, é estendida, digamos assim, a todos aqueles que nele creem.
Ou seja, a todo aquele que em Jesus crê, essa ressurreição de Cristo também é estendida para ele, né? Quando Jesus ele chega, né, ao local onde estava o defunto, né, no caso Lázaro, a irmã de Lázaro, Marta, antes dele chegar, né, ele soube da notícia que Lázaro estava doente, a notícia chegou até Jesus, né, e diz a Bíblia que quando ele soube dessa notícia, ele espera 2 dias e ainda chega a dizer, esta enfermidade de Lázaro, né, não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para me glorificar. Então ele sabia que aquela morte seria para a sua glória, e ele permanece no local onde estava. Depois de 2 dias, né, que ele soube da notícia, ele vai até o local. E antes mesmo ele diz, Lázaro apenas dorme, vamos acordá-lo, como se dissesse assim. Né? É interessante que ele soube, ele, digamos assim, recebeu uma revelação que Lázaro tinha morrido, né? Mas ele não usou a palavra Lázaro morreu, ele usou a palavra Lázaro dorme, né? Como está aqui no capítulo 11, digamos aqui, vejamos aqui, capítulo 11, capítulo 11, versículo, deixa eu ver aqui, assim falou, versículo 11, e depois disso disse-lhe, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. É interessante que quando ele falou que Lázaro apenas dormia, essa linguagem de Jesus se tornou linguagem comum, né, nos escritos do apóstolo Paulo, para se referir que todos aqueles, né, que em Cristo morrem, eles não estão mortos, eles estão apenas dormindo. Né? A gente vê isso, por exemplo, em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, não morreram em Jesus, mas dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, veja, ele fica fazendo assim, digamos, um trocadilho, né? Fica trocando os termos. Um momento ele diz que os que morreram em Cristo, outro momento ele diz os que dormem em Cristo, né? Então, os que morrem em Cristo, ou seja, com Cristo, eles não estão mortos, literalmente. Eles estão mortos literalmente, mas eles apenas dormem. Por quê? Porque um dia eles serão despertados, né? Um dia eles serão despertados. Então, como eu disse, tudo aquilo que aconteceu lá na ressurreição de Lázaro é o que acontecerá, no geral, com todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus chega lá, naquele momento, aí a irmã de Jesus, de Lázaro, né, diz, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz a Marta, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Aí ela disse, Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia. Veja, a fé dela estava no passado, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí quando Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar, presente. Ela disse, eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Ou seja, a fé dela estava no passado e a fé dela estava no futuro. Mas Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então essa é a promessa de Jesus. Quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Então nós cristãos, nós cremos que nós podemos sim, nós temos sim, digamos assim, vamos sim, na verdade, após mortos, vamos ressuscitar. O credo apostólico dizia, eu creio na ressurreição dos mortos. Você que é crente, meu irmão, você que é cristão, creia que Jesus Cristo irá sim, né, uma vez que você morrer, lhe tirar lá daquela condição de morto, porque agora nós temos, segundo as Escrituras Sagradas, a vida eterna. Jesus vai até o local, e chegando naquele local, ele pede para que tire uma pedra, porque ele estava meio que numa caverna lá, uma grande pedra,
E Marta, mais uma vez, incrédula, disse: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que o defunto está, né, enterrado aí, já está dentro desse sepulcro. Aí Jesus repreendeu novamente: mulher, eu já não te disse, se tu crês, tu verás a glória de Deus. Meus amigos, quem crê, vê a glória de Deus se manifestando. E ele faz uma oração, ele chora por causa daquela multidão, e ele faz uma oração a Deus dizendo: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Eu sei que tu sempre me ouves. E ele se direciona para o sepulcro e diz em grande voz, em voz alta, clamando, diz a Bíblia. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Quando Jesus disse isso, o morto saiu, todo atado, né? E isso que aconteceu com Lázaro é o que acontecerá, né, com todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Eles ressurgirão da morte. Ressurgirão da morte. Né? E aqui entra um ponto de choque. Né? Esse ponto de choque é: sendo eu cristão, crendo na ressurreição, devo eu agora temer a morte? Sendo eu cristão, crendo na ressurreição, devo eu temer a morte? Nesses últimos dias, meus amigos, tivemos notícias contínuas, quase pouco mais de um ano, contínuas, por todos os meios de comunicação, que vidas foram ceifadas. Não só pessoas distantes de nós, mas pessoas próximas de nós. Um vírus que aí está, né, digamos assim, já conseguiu matar milhões e milhões de pessoas, né, ao redor do mundo, ao redor do mundo. E isso é de lamentar, e isso é de partir o coração, porque nós não sabemos, como cristão, qual é, digamos, o destino eterno dessas pessoas, né? Só oramos a Deus para que os que estão aqui possam, digamos, se apegar em Cristo, possam se voltar para Deus. E essas notícias têm trazido pânico para muitas pessoas que andam inseguras, para muitas pessoas que andam em crises de ansiedade, porque elas não sabem, né, o que lhes acontecerá. Elas não sabem se podem ser infectadas e podem chegar a morrer. Então muitas pessoas, elas têm medo do vírus, elas têm medo de perder a sua renda, elas têm vários medos, né? E o principal é esse, de perderem a sua vida, porque esse medo da morte, ele é um medo, né, antigo. E nós vemos esse pânico atacando até aqueles que mesmos que se dizem ser cristãos, né? Aqueles que se dizem crer na ressurreição dos mortos, medo da morte. E o mundo em que nós vivemos é um mundo sem esperança de ressurreição. Infelizmente, a maioria não tem essa esperança de que serão ressuscitados caso cheguem a morrer, né? E a notícia chega como se a morte fosse o fim. Não, morreu, acabou. E a pessoa entra em desespero porque ela vai, digamos assim, se distanciar ou se desapegar, né, de tudo aquilo que ela passou a amar neste mundo. Filhos, familiares, amigos, trabalho, atividades em geral. A pessoa ela tem aquele medo de se distanciar das coisas aqui e nunca mais ver, porque também elas não sabem o que lhes esperará no outro lado, né? Infelizmente isso é o que muitos pensam, mas eu quero dizer que a morte não é o fim de tudo. A morte, ela não é, digamos assim, aquele quem define existencialmente, né, o que acontecerá com a gente. Nós temos algo superior, algo que venceu a morte. A Bíblia vai apontar e dizer que realmente o medo da morte, ele é opressor. O medo da morte, ele é escravizador. Pessoas estão escravizadas pelo medo da morte. Como diz aqui em Hebreus, capítulo de número 2. Veja o que a revelação de Deus, né? Nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz assim: E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Ou seja, as pessoas que não foram ainda libertas desse medo, elas vivem em servidão ao quê? Ao medo, à opressão. Mas como eu disse, a morte não é o fim. Existe uma solução para ela. Existe uma solução para esse medo. E qual é a solução para este medo? É crer em Jesus Cristo. É crer que Ele é a ressurreição. É confiar que se algum mal lhe venha, né, você irá vencer em Cristo Jesus. Creia nisso. Essa mensagem, os irmãos sabem disso, mas é para você que ainda não tem essa confiança, que ainda não tem essa esperança. A morte, ela não pode, digamos assim, reger a sua vida. Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 28, disse aos seus discípulos: não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Temeis antes aquele que pode tanto lançar a alma como o corpo no inferno. Ou seja, nós devemos temer somente a Deus. Temer somente a Deus. Nós não podemos temer nenhuma ameaça. Verdadeiramente a morte é a punição capital. Não existe punição maior do que a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Existe um dom gratuito de Deus que é a vida eterna, né? Então nós não devemos temer. Jesus disse no versículo 26 do capítulo 11, aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Nós podemos até morrer fisicamente, mas não permaneceremos lá, porque nós cremos na ressurreição dos mortos. Você pode não crer, as pessoas podem não crer, elas têm livre-arbítrio para decidir. Mas quem é Bíblia, quem é da Bíblia, quem é bíblico, ele crê verdadeiramente, meus amigos, que haverá sim essa ressurreição. Mas esse crer da ressurreição não me dá o aval de andar neste mundo de forma irresponsável, de forma a não, digamos, discernir os perigos, a atravessar uma rua, por exemplo, sem olhar para os lados, ao ver um tiroteio, me apresentar com os peitos abertos. Não, isso não me dá o aval da irresponsabilidade, não me dá o aval, digamos assim, para sair, caso esteja infectados com o vírus, né, mortal, sair, digamos, infectando as pessoas como se nada, não me dá o poder de super-homem. Pelo contrário, eu fico na vigilância, porque eu não posso tentar o Senhor Deus. Eu não posso tentar o Senhor Deus. Mas não é um vírus, não é uma ameaça, não é um revólver apontado para minha cabeça, tá entendendo? Que vai me fazer recuar. Pelo contrário, eu tenho que avançar. Por quê? Porque eu creio na vida. Eu estou ali para pregar o Evangelho, para testemunhar de que existe vida, de que existe vida além da morte, que existe vida que supera a morte. Assim deve ser, né, com todos aqueles que creem, né? E, como eu disse aqui, nós temos testemunhos históricos, né, de cristãos que não temiam. Por exemplo, no século II, nós sabemos de cristãos que iam para a arena, né, quando lá eram ameaçados, lá eram jogados para serem, digamos, devorados por leões. Diz a história que aqueles irmãos entravam naquela arena louvando o nome de Deus. Aqueles, impressionavam aqueles que estavam no estádio ali em Roma, aqueles estádios, vendo aqueles espetáculos, pessoas sendo jogadas na arena, e os irmãos entravam ali louvando ao Senhor. E por aí adiante, muitos morreram louvando, exaltando, glorificando o nome de Deus. E até hoje nós vemos pessoas assim, confiantes, né, que a morte ela não é o final de todas as coisas. Existe há coisas maravilhosas, né? E recentemente, né, como eu aqui falei, nós temos uma ameaça, que é o vírus, né? Esse vírus aí que tem ceifado muitos amigos nossos, infelizmente, muitas pessoas conhecidas, muitas pessoas, independentemente de serem conhecidas ou não, são pessoas, são vidas humanas e nós lamentamos porque nada que gera morte nós vamos ser a favor. Nós não temos coragem de dizer que a morte é a nossa amiga, como alguns já falou, bem-vinda, amiga morte. Pelo contrário, a morte é a nossa inimiga. Nós somos anti-morte, né? Nós somos do povo da vida, o que prega a vida, que prega Cristo Jesus. Então, teoricamente, é esse vírus a maior ameaça. Mas aqui eu queria fazer um desafio, né? Vamos supor que a vacina que aí está, né, para imunizar as pessoas, graças a Deus por isso, dessa imunização, né, das pessoas,
Além de imunizar, ela te desse mais 200 anos de vida. Veja só, a vacina, que aí está, vamos supor, é uma suposição, o mundo aqui é da ilusão, né, digamos assim. Além de te imunizar, ela sim vai imunizar, mas além disso ela te desse mais 200 anos de vida. Nós sabemos que aqui há 200 anos, amigos, ninguém mais vai estar aqui. Esses 7 ou mais de 7 bilhões de pessoas, daqui a 200 anos, nenhum de nós vai estar aqui, né? Mas vamos supor que daqui você vivesse mais 200 anos. Se você vivesse daqui mais 200 anos, você iria ver, né, as mesmas coisas. Daqui a 200 anos, infelizmente, acontecerão violências, desigualdade, miséria, morte. Você pode viver daqui a 200 anos, mas a morte ainda estará batendo na porta dos homens, né? Os homens sempre tentaram vencer a morte, né? Na Idade Média, os alquimistas, né, queriam encontrar, digamos assim, o elixir da vida eterna. Hoje em dia temos ou não pessoas buscando através de alimentação, através de academias, né, viver um pouco mais, quererem viver talvez até eternamente, né? E isso é bem representado num livro aqui do Roger Scruton, As Vantagens do Pessimismo e o Perigo da Falsa Esperança. É interessante, numa passagem aqui, ele diz uma coisa bem similar a essa, né? O nome do livro, né, que ele cita aqui é O Caso de Macrópolis, de Karel Capek. Explora a psique de uma mulher que herdou o elixir da vida eterna e sobreviveu por 400 anos, desfrutando inúmeras vezes de todas as coisas que os seres humanos almejam: prazer, poder, influência e amor. E todas essas coisas acabaram perdendo o seu encanto em função da repetição. O seu coração acabou se endurecendo a todos os afetos naturais. E sendo imortal, ela passou a encarar a fragilidade e as necessidades de seus amantes mortais como uma atitude de desgosto, frio e cínico. Sua vida é desprovida de amor, não porque não possam oferecer-lhe, mas porque ela não consegue recebê-lo. Todas as ofertas, todas as renúncias, todo o sacrifício desapareceram de sua psique, e resta somente o desejo vazio pela longevidade. Percebendo de repente a profundeza de sua infelicidade, ela resolve abandonar o elixir e permitir que a morte reclame seu corpo, e naquele momento torna-se humana novamente e adorável. Veja, essa mulher ela encontrou o elixir da vida eterna. E ela passou a viver 400 anos, ela ia viver 400 anos. E durante as centenas de anos que ela vivia, ela via que as coisas se repetiam. E ela tinha a oportunidade de experimentar as coisas que mais os humanos procuram: prazer, poder, influência e amor. Mas ela viu as coisas tão repetitivas durante a vida que ela passou a se tornar uma pessoa fria e desgostosa da vida e cínica, porque ela via aquelas coisas se repetindo. Até o ponto que ela ficou totalmente desprovida de amor. Ela não mais amava. Ela começou, digamos assim, a enjoar daquela vida, porque nada mais valia a pena. Renúncias, propósitos, sacrifícios, tudo desapareceu daquela mulher. E restava somente o desejo vazio pela longevidade. Ela só queria viver para sempre. Até que ela cai numa profunda tristeza, numa profunda desalegria, né? E ela abandona esse elixir de viver 400 anos. E passa e permite que a morte reclame seu corpo. E naquele momento torna-se humano novamente adorável, né? Então nós temos que reconhecer a nossa limitação. Nós temos que reconhecer que um dia nós vamos morrer, independentemente do que seja. Vírus, bala, acidente ou morte natural. Nós vamos morrer. Mas o que nós temos que ter em nosso coração é que Jesus Cristo, ele tem o poder de nos tirar ali daquela, né, condição. O mal é este, que os homens não vencem, a morte. Mas teve um que a venceu. E este que venceu a morte se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é em quem você deve pôr a sua confiança, a sua esperança.
não nos homens. A ciência está aí, nos ajuda sim em muitas coisas. Muitas coisas louvamos a Deus pela ciência. Há quem diga que há um confronto entre ciência e fé, né? Mas nós não vemos isso. Pelo contrário, a ciência só confirma muitas das vezes aquilo que já nós cremos. Tá certo? O texto lido aqui, né, do apóstolo Paulo sobre a ressurreição, como eu li no início, fala exatamente disso, que existirá uma vitória final contra a morte. Nós temos que crer nisso, é bíblico. Assim, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não querem se entregar, elas não querem confiar, porque tem medo. Mas você tem toda a oportunidade de entregar, né, a sua vida e crer em Cristo Jesus para que você possa ter essa confiança de que a morte ela não é suficiente para você, ela não vai ser suficiente para acabar com a sua vida. Creia nisso. Em Coríntios 15:52. No momento, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o nosso corpo, e que isto que é mortal, o nosso corpo, se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível, o nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Eu quero que você creia só nisso. Eu quero que você creia que existe vitória sobre a morte. E quem deu essa vitória foi Jesus de Nazaré. Essa mensagem ela tem que ser propagada, irmãos. Essa mensagem ela tem que ser divulgada. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão confinadas. Alguns não estão confinados para evitar transmitir a outras pessoas, mas outros estão com medo, desesperados, entrando em estado de depressão, tristeza profunda, porque não veem perspectiva. Mas você que é crente, meu irmão, você tem, né, essa verdade contigo, você tem o Espírito Santo, você pode fazer muito por estas pessoas que aí estão. E para encerrar, né, eu diria a você que se eu soubesse que eu fosse viver, digamos, 400 anos, né, e nesses 400 anos que eu fosse viver, eu soubesse que acabaria de vez a pobreza no mundo, acabaria de vez, digamos, a guerra, a violência no mundo, mas soubesse que iria morrer, eu acho que eu viveria angustiado. Porque imagine só, com todas essas coisas no mundo, as pessoas não querem se desapegar dele. Imagine se tudo fosse bom. Se tudo fosse bom, mas mesmo assim você fosse morrer. As pessoas iam ficar loucas. Como é que eu vou perder tudo isso? Como é que eu vou deixar esse mundo maravilhoso? Vou morrer. Então, o mundo, por mais que ele perdure muito tempo, as pessoas ainda estarão escravizadas pelo pior dos inimigos, pelo maior dos inimigos, a morte. Mas esse inimigo, ele só causa temor àqueles que não creem em Jesus, aqueles que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso que é necessário. Jesus certa vez disse: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Veja, está intrinsecamente ligado, vida eterna e Jesus. Quer viver eternamente? Entregue o seu coração a Cristo. Entregue a sua vida a Jesus. Tá certo? E essa era a mensagem que Paulo propagava aos quatro cantos, entre até os filósofos, né? Como tem Atos, capítulo 17, versículo 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Veja, era central essa mensagem de Paulo. Jesus e a ressurreição. Por isso que o credo apostólico diz: eu creio na ressurreição
dos mortos. Meu amigo, essa é uma mensagem muito esperançosa, muito valiosa para os nossos dias. Vamos pregar. Se tiver a oportunidade de falar uma pessoa que está na UTI ou mandar pelo enfermeiro, pelo médico, diga para elas anunciarem que Jesus ressuscita os mortos. Porque poucos são os que lá estão na UTI, eles escapam. Alguns escapam. Vamos orar, irmãos, pelos enfermos. Jesus disse: ide, impunham as mãos sobre os enfermos, curai os leprosos. Naquela época, a lepra era doença contagiosa, como a de hoje, uma doença contagiosa. Mas Jesus disse: limpai os leprosos. Creia que Deus ele pode operar poderosamente nos nossos dias. Para isso, basta você que é cristão, você que crê na palavra de Deus, se posicionar, deixar desses discursos fervorosos que aí existem. Denunciem o pecado, denunciem o mal, seja de quem for, denunciem. Mas creia, meus amigos, que Jesus Cristo, ele tem esse poder para nos tirar daquilo que mais os homens temem, nos tirar da morte. Eu creio na ressurreição dos mortos. Então essa era a palavra que eu tinha a dar a vocês que aí estão. Essa palavra eu vou deixar gravada aqui, talvez chegue em outros lugares. Essa é uma ferramenta que eu também não tenho muito domínio, mas aos poucos nós vamos usando, porque sabemos que alcança, né? O alcance vai longe. Então que Deus possa abençoar em meio a essa confusão, até de falsos profetas que existem em nosso meio, em nossos dias, que a verdade de Deus ela seja propagada com toda a ousadia, com toda a convicção, crendo que o Senhor há de operar. Eu quero agradecer a cada um, a cada irmão, a cada pessoa, né? O Luiz França aqui, meu amigo de infância, que está na Alemanha, né? Eu não sei se eu puder citar o nome dele aqui, estou falando, está aqui acompanhando. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa ser com você, que você abra o seu coração, como você está dizendo aqui, abertos sejam os nossos corações a Jesus. Verdade, que os nossos corações sejam abertos àquele que pode nos dar vida, aquele que pode nos dar paz, aquele que nos pode dar esperança, aquele que tem em suas mãos a vida eterna. Que Deus possa abençoar. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Muito obrigado mesmo.